Olá, o meu nome é Iló Vitorino, eu sou psicóloga e eu atendo empresas já há 30 anos. Eu faço palestras, treinamentos, consultorias e assessorias em gestão de pessoas. Eu atendo também pessoas físicas, daí o meu foco é desenvolvimento pessoal e profissional. Nesses casos eu trabalho com orientação vocacional, orientação de carreira, processos de coaching e atendo também psicoterapia, tanto presencial quanto online. Por trabalhar já há bastante tempo com empresas e com pessoas, eu conheço os dois lados. Eu conheço o lado da empresa, que estabelece o perfil dos seus cargos com as suas necessidades e expectativas em relação a como deve ser o desempenho e o resultado apresentado por quem for contratado. E do outro lado, como essas empresas abrem vagas de emprego comigo, eu também realizo os processos seletivos. Então, eu conheço também as necessidades dos candidatos, que em geral são pessoas que estão lutando para conseguir emprego, enfrentando obstáculos comuns nesse esforço para se reinserirem no mercado ou para ingressarem no mercado de trabalho. Por isso, nesse curso, eu vou falar um pouco sobre alguns pontos importantes, começando por questões relacionadas aos testes psicológicos, ok? E o que são os tais testes psicológicos? Os testes psicológicos, eles são instrumentos que têm por objetivo identificar, descrever e medir características psicológicas através de procedimentos sistemáticos de observação e descrição do comportamento humano, do comportamento das pessoas. É importante reforçar que esses instrumentos, os testes, eles são baseados em estudos científicos, não são aleatórios, e todos eles têm avaliação e validação de uma comissão ligada ao Conselho Federal de Psicologia. Esse órgão é quem faz as pesquisas e estuda constantemente esses testes. Qualquer empresa pode estruturar a sua forma de contratação utilizando testes. Ela pode escolher incluir algum tipo de testagem, qualquer tipo de empresa. E nesse caso específico, essa etapa de testes psicológicos tem que ser realizada por um profissional da área de psicologia, que pode estar dentro da empresa, dependendo do porte, ou ser um profissional que seja contratado para fazer isso, como é o meu caso. O que esses testes avaliam? Como eu disse, os testes psicológicos permitem observar e medir vários aspectos do comportamento de uma pessoa. Explicando melhor, desde questões cognitivas, que é como essa pessoa raciocina, como ela organiza ideias e informações, por exemplo, até habilidades específicas, como cálculos, memorização, concentração da atenção, etc. E avalia também traços de personalidades. E como essas avaliações com testes psicológicos são preparados lá nas empresas? De modo geral, os testes são escolhidos pensando-se com bastante cuidado no perfil da vaga, isto é, nas exigências e requisitos do cargo e nos resultados que se espera para quem vai ocupá-la. Para montar a bateria de testes, que é o conjunto de testes a ser utilizado em cada avaliação, é assim que se chama, bateria de testes, o psicólogo ou psicóloga, primeiramente identifica a demanda, ou seja, ele verifica quais são os objetivos, as finalidades e as expectativas em relação a essa vaga e as testagens que serão realizadas nela. Depois, ele verifica qual é o perfil do público que será avaliado. Ele faz isso também através do conhecimento do cargo. Pesquisa qual será a faixa etária, que são os limites de idade, o nível de escolaridade, as principais exigências do cargo e as habilidades e competências necessárias para o desempenho das tarefas desse cargo. Ok? A seguir, o psicólogo ou psicóloga vai pesquisar e escolher quais são os testes que ele utilizará. A partir disso, Ele planeja e organiza a forma como esses testes serão aplicados.
E ele considera também todos os outros instrumentos e ferramentas que estarão sendo usados no processo seletivo. Por exemplo, a existência de entrevistas técnicas, a aplicação de dinâmicas de grupos e testes práticos, se houverem. A preocupação aqui é em garantir condições adequadas durante a testagem. A preocupação é evitar a criação de situações que gerem estresse e cansaço nos candidatos testados. Então, fica claro que tudo é pensado para garantir que os resultados dos testes não sejam afetados por condições externas. São pensados desde o local, o tempo de duração da avaliação, até a sequência de aplicação dos testes, pelo grau de dificuldade e o tempo de aplicação de cada um. E como funciona a aplicação dos testes psicológicos? Na fase de testagem, nenhum teste é aplicado antes que ocorra orientações e explicações detalhadas sobre o funcionamento dele. Boa parte destes tem também uma etapa inicial que é de treino, para garantir que a forma de realização esteja bem clara para o candidato. Alguns destes testes têm tempo livre para execução, mas a maioria deles tem um tempo pré-determinado. Então, ao final de cada tempo, o teste costuma ser recolhido, independente da quantidade de itens respondidos pelo candidato. É assim que funciona. Usualmente, o aplicador, que deve ser um psicólogo, lembrando disso, não informa esse tempo de testagem, visando evitar interferências geradas por mais essa tensão. E é possível se preparar para não errar nas testagens psicológicas? Bom, infelizmente, cada vez mais ocorrem divulgações na internet sobre formas de aplicar, responder e corrigir os testes psicológicos. Mas, como essas informações são elaboradas por pessoas que não têm formação em psicologia, e na maioria das vezes são pessoas que estão à busca de likes e de atrair seguidores, ou às vezes até de algum retorno financeiro pelo número de visualização em suas páginas ou canais de divulgação, quase sempre o efeito é o de deturpar e comprometer os resultados finais de quem se arrisca a seguir essas orientações. Basta pensar que se esses testes pretendem levantar características de traços de personalidade e habilidades específicas de uma pessoa para comparar a um cargo específico, somente isso já é suficiente para considerar que não há como garantir acertos. Além do mais, nesses casos, na etapa lá de entrevista, as informações que foram levantadas, elas não serão corroboradas pelo resultado dos testes que foram realizados, se esses foram manipulados, o que certamente será prejudicial a quem, ilusoriamente, acreditou em fórmulas mágicas e buscou preparar-se antecipadamente. E o mais importante, sabemos que, como em quase tudo que nós envolvemos, também nos testes, o grau de motivação e de interesse dos candidatos tende a afetar os resultados. Assim, pense comigo, se uma pessoa já se acredita preparada, provavelmente ela não estará tão empenhada quanto uma que vai ser testada, contando somente com as suas próprias capacidades. Concorda?